Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, mais um dia na perseverança, segundo Jesus Cristo nos orienta em toda boa obra. Jesus nos ensina que ele, sendo o unigênito do Pai, o primogênito de toda a criação, gerado no seio do Pai antes mesmo das obras mais antigas, se o Pai não tivesse o enviado, não teria ninguém como culpado, mas como o Pai o enviou, e ele é aquele que diz: Pai, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. Assim, ele, sendo o primogênito de toda a criação, ressurreição e aquele que bebeu do cálice, ele cumpriu o propósito não de si, mas do Pai, e mostrando que é possível vencer segundo a fé. Essa é a nossa fé, que sendo seus imitadores, vencemos o mundo. Deus o enviou à nossa semelhança, mas a natureza divina, aonde ele é o elo da perfeição. A palavra diz que se alguém se considera religioso e não refreia a sua língua, a sua religiosidade é nula, é falsa. Porque ele sim é o que a sua boca em nada tropeçou, sendo a própria verdade, não podia negar a si mesmo. Ele é o elo da perfeição, nós ainda tropeçamos de alguma maneira, mas segundo a graça opera em nós, ele nos justifica. Já aqueles que não estão segundo a graça estão acometidos de desobedecer a todos os mandamentos quando se tropeça em algum ponto. A palavra nos mostra os heróis da fé que perseveravam e conquistaram reinos e nações, fecharam boca de leão, tudo segundo a fé. Mas nós estamos com a oportunidade de ser imitadores em Cristo. Eles nada podem produzir mais, os mortos não sabem mais nada. Foi-lhes ao homem está determinado viver uma vez e depois aguardar o julgamento da sua alma. Assim nos ensina a palavra. Por isso, ele já dizia: deixai os mortos enterrar os seus mortos. Porque aquele que não alcança o espírito vivificante está como que suas obras são nulas, são mortas diante do Senhor, não pode o justificar. Mas aquele que reivindica o espírito vivificante, aquele que era a alma vivente, agora está segundo o direcionamento do espírito vivificante, que conduz a alma com as boas obras que irá nos justificar no último dia. Lembrando sempre que a obra que salva é a de Jesus Cristo, mas ele nos exige o mínimo demonstrar pelo bom proceder, aonde sabemos que ele nos instrui, onde devemos ser aprovados em todos os pontos. Aquele que não é aprovado num ponto, ele fica a rodear pelo deserto, porque não é como uma prova onde numa faculdade se alcançar algum percentual, seja 80%, 90%, ainda há aprovação. Com o Senhor nós temos que ser aprovados em todos os pontos, porque senão fica a rodear no deserto. Sempre vai estar evidenciando aquele ponto, aquela situação por não ter sido aprovado. Devemos alcançar diante dele 100% da aprovação, aonde por si mesmo ninguém consegue passar por esta aprovação através por si mesmo. É necessário o primeiro advogado, ainda se recebe como pecador, aonde este primeiro advogado é possível estar sendo aprovado para receber o segundo advogado, assim como recebemos, através do batismo de fogo, aonde sim há uma purificação, como o crisol é para o ouro, assim como o fogo para a prata. Assim ele esquadrinha a intenção do coração e vê que através do primeiro advogado se alcançou a obediência a cumprir o propósito, e ele nos concede o segundo advogado.
Não são todos que vão conseguir este segundo advogado. O segundo advogado é para aqueles que estão com um chamado, onde a palavra diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque somente os escolhidos que recebem o segundo advogado, que são aqueles que cumprem a obediência total ao Pai, e o Pai nos atrai até o Filho, e o Filho nos outorga do seu poder e autoridade. A chave para tudo que ligarmos aqui é ligado no alto dos céus, tudo que desligarmos aqui é desligado no alto dos céus. O poder e a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. São aqueles que demonstraram através do primeiro advogado, que recebeu ainda como pecador e saiu de um alimento líquido, puro, espiritual, e alcançou um alimento sólido, aonde se solidifica a casa e recebe o segundo advogado, aonde Deus concede liberadamente a todo aquele que busca a sua sabedoria, mas Cristo se revela àqueles que demonstram pelo primeiro advogado a devida obediência e perseveram dia após dia, onde compreende que esta sabedoria é válida para que os dias vão bens e longos nessa terra, ainda se alcance a vida vindoura, e assim como perseveramos na fé e consolidamos a nossa casa, anunciamos para aqueles que perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino, para que venham alcançar o dom excelente do qual se opera sempre segundo o amor verdadeiro daqueles que perseveram, edificando dia após dia, dando honra e glória ao construtor, que tem mais honra do que a própria casa, e assim demonstrai pelo vosso bom proceder em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.